o Brasil e a economia sustentável. Esse é o tema de hoje do Agenda Econômica, que abre espaço para uma reflexão sobre questões cruciais do desenvolvimento, geração de renda, de empregos e bem-estar, mas sem perder o foco da inclusão social e da preservação do planeta. O nosso convidado de hoje é Oded Grajew, presidente emérito do Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, idealizador do Fórum Social Mundial e o primeiro coordenador-geral do Pensamento Nacional das Bases Empresariais. Ele foi também criador da Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança e do Adolescente e um dos fundadores do movimento Nossa São Paulo, que tem como objetivo mobilizar empresas, sociedade e governo em torno da elaboração de metas para reverter os graves problemas sociais da cidade. Oded Grajew é também membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Participa dessa entrevista o jornalista Davi Emerick. Dr. Grajew, muito obrigado pela sua presença nos estúdios da TV Senado. Obrigado pelo convite. Vamos começar a nossa conversa com um termo que o senhor gosta muito nas suas palestras, que é responsabilidade social empresarial. Qual a importância desse termo para a sociedade e qual é a amplitude desse termo? Bom, o setor empresarial hoje é o setor mais poderoso da sociedade, né? É o setor que detém imensos recursos econômicos, financeiros. É o setor que detém muitos recursos de comunicação, quer dizer, um detentor, né, de um grande potencial e poder cultural, porque a maioria dos meios de comunicação são empresas privadas, né? Então, todo mundo sabe qual é o poder da comunicação em ditar prioridades na sociedade, comportamentos, né, ideias, né, valores na sociedade. É um setor que tem um grande poder político, né? Basicamente, são as empresas que financiam campanhas eleitorais, né? E elas têm um grande poder político nesse sentido. É só olhar a agenda de presidente da República, de governadores e prefeitos, ver, é uma agenda recheada de encontros empresariais. Então, o destino da sociedade, do país, da humanidade, depende muito dos rumos que tomará o setor privado. Então, é muito importante olhar o setor privado e fazer com que ele seja parceiro, né, numa construção de uma sociedade justa e sustentável. Isso depende muito da sociedade e de lideranças empresariais comprometidos, né, comprometidas com a responsabilidade social. Aliás, o que é responsabilidade social empresarial? Né? Muita gente fala, né, e talvez não tenha a dimensão exata, né? Tudo na vida a gente pode fazer de várias maneiras diferentes, né? O ser humano é dotado, né, da possibilidade de fazer escolhas, né, de como fazer as coisas. E a responsabilidade social é uma das maneiras de gerir uma empresa, né? E que maneira é essa, né? A empresa, ela impacta muita gente, né? Ela impacta trabalhadores, ela impacta fornecedores, ela impacta governos, ela impacta o meio ambiente, a comunidade, clientes, acionistas, enfim. E a responsabilidade social é a maneira de gerir uma empresa que leva em conta esses impactos, que se preocupa com esses impactos, que mede esses impactos e procura fazer com que esses impactos sejam positivos sobre as pessoas. Então, antes de qualquer decisão que a empresa toma, que afeta esses públicos, ela tem que pensar, essa decisão vai melhorar ou vai piorar a vida daqueles que são impactados por essa medida. E hoje em dia, nenhuma empresa pode dizer que não sabe o que é responsabilidade social empresarial. É só ver o que as entidades que trabalham com a responsabilidade social fazem. No Instituto Ethos nós temos toda a agenda de responsabilidade social e não só isso, indicadores que fazem com que a empresa pode medir seu grau de responsabilidade social, ela pode fazer um check-up e não só isso, ela pode saber o que ela tem que fazer para melhorar sua performance socialmente responsável e o que é uma atitude exemplar que alguma outra empresa faz, então se alguém já faz, ela pode fazer, que possa ser perseguido pela empresa. Então, esse movimento está crescendo, talvez não na velocidade que a gente gostaria, né? Porque nós estamos num momento de muita necessidade de urgência de mudança do modelo de desenvolvimento no Brasil e no mundo, mas ele está progredindo. Mas ele é muito importante, como disse, o setor empresarial tem tanto poder
e, portanto, deveria ter muita responsabilidade sobre os destinos das comunidades. O senhor, nessa área que o senhor vem atuando, o senhor não fala como acadêmico e como estudioso, como temos muitos. O senhor fala com conhecimento de causa, até porque foi empresário e fundou um grande grupo de uma indústria de brinquedos chamada Grow, que o senhor não é mais o proprietário, mas o senhor conhece essa área profundamente, porque foi empresário referencial no Brasil. Mas o empresário, ele tem alguns princípios: minimizar custos, identificar oportunidades de mercado, potenciar lucros. Esses parâmetros são compatíveis com o conceito de responsabilidade social empresarial? Totalmente, porque a empresa, ela depende muito das pessoas, né? Ela depende dos seus trabalhadores, ela depende dos seus fornecedores, dos seus clientes, da comunidade. E as pessoas gostam de ser bem tratadas, né? E quem é bem tratado, geralmente trata bem quem o trata bem, né? Então, quando uma empresa tem um comportamento adequado com seus funcionários, os funcionários respondem, né? Eles trabalham motivados, elas querem trabalhar na empresa que trata bem os funcionários. Então, é uma fonte de atração de talentos, né? E muito importante a empresa ter talentos, né? Trabalham engajados, trabalham motivados, isso é fundamental para qualquer empresa. Os consumidores olham essa empresa e dizem, bom, essa empresa é legal, né? É uma empresa que se preocupa com a gente, então eu vou dar preferência para essa empresa. A comunidade olha e diz, bom, eu vou apoiar essa empresa, né? Porque essa empresa é uma empresa que se preocupa com a comunidade. Então, várias estatísticas mostram que empresas mais socialmente responsáveis, a médio e longo prazo, são empresas, inclusive, mais bem-sucedidas e mais lucrativas. Não necessariamente a curto prazo, porque responsabilidade social, empresarial, significa também perder negócios, né? Se eu tiver que fazer negócios e para isso eu tiver que corromper alguém, eu vou perder o negócio. A curto prazo pode ser... É possível ter empresário honesto? É possível, não só teoricamente, porque eu conheço vários, eu tenho uma experiência de vida também que mostra isso. Então, se algum empresário chegar aqui ou qualquer lugar e dizer o seguinte, é muito bom, muito legal, na teoria ser socialmente responsável, mas na prática isso não funciona, porque se você for socialmente responsável, você vai à falência. Se você pagar todos os impostos, você vai à falência. Se você registrar todos os funcionários, você vai à falência. Porque ele diz que o concorrente não faz isso. É mentira. É mentira. Porque, não só porque eu acho que é mentira, porque existem inúmeros exemplos que mostram que você pode prosperar, você pode ser bem-sucedido, agindo honestamente e ético. É uma desculpa, né? É a mesma coisa, estou falando hoje nas questões das ONGs, né? Se fala muito nas ONGs. As ONGs são organizações. Aliás, quando a gente fala de responsabilidade social empresarial, responsabilidade social das organizações em geral. Partidos políticos, entidades não governamentais, ONGs, universidades, etc. Então, por exemplo, muita gente dizia para mim, né, que eu desde a Fundação Abrinq, Instituto Etos, se você registrar todos os funcionários, você não vai ter capacidade financeira para levar adiante as coisas, se você não receber dinheiro público também você não vai adiante. Mentira de novo, quer dizer... Eu tenho uma experiência de vida que mostra que você pode registrar e deve registrar todos os funcionários, pagar bem, não precisar receber um tostão de dinheiro público, obter apoio da sociedade, das empresas e ser bem-sucedido, né? Então, hoje, felizmente, existem exemplos na sociedade, na economia, de empresas, organizações que agem corretamente e são bem-sucedidos. O senhor foi um dos criadores do movimento Nossa São Paulo, né? Quer dizer, que é um movimento que tenta reverter os gravíssimos problemas vividos hoje por toda a grande metrópole, né? Vai esse problema, o leque enorme, que vai dos engarrafamentos até problema de menores na rua, coisas desse tipo. Fala um pouco dessa experiência, como que é esse trabalho, como é que se desenvolve esse problema da Nossa São Paulo? Bom, ela se inspirou em alguns exemplos pelo mundo, alguns exemplos inclusive na Colômbia, Bogotá, né, que foi uma cidade que esteve à beira da falência total em todos os sentidos e que graças a uma mobilização da sociedade reverteu essa situação economicamente, socialmente, ambientalmente. Então, a ideia de criar esse movimento, que hoje se transformou numa Rede Nossa São Paulo, foi juntar a sociedade civil. E hoje nós temos, nesta Rede Nossa São Paulo,
aproximadamente 700 organizações, desde empresas, sindicatos, movimentos sociais, associações de bairro, que, juntando essa força política que constitui essa rede social, tenta fazer com que na sociedade e no governo, né, seja implementado a consciência, né, e a prática da responsabilidade social e do desenvolvimento sustentável. Então, nós fizemos muita coisa ao longo desse tempo, muita coisa está no nosso site. Dá um exemplo pontual para a gente entender. Mas vou dar um exemplo pontual. Nós conseguimos, em São Paulo, uma coisa assim, muito importante, que é a mudança na Constituição do município, na lei orgânica, que diz o seguinte: qualquer prefeito eleito em São Paulo tem 90 dias após a posse para apresentar um plano de metas para a sua gestão. Números, quantidade. Para todas as áreas da gestão pública: educação, saúde, cultura, habitação, transporte e prestação de contas semestral, sob os valores do desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável significa propiciar melhor qualidade de vida para todos, né? Isso é uma mudança cultural na gestão pública e na relação do governo com a sociedade muito grande. Aliás, esse plano de metas tem que conter todas as promessas de campanha. Então, prometeu na campanha X, tem que cumprir. Sei lá, o prefeito Kassab, quando era candidato, prometeu zerar o déficit de creche na cidade, né? Então, ele teve que colocar isso no plano de metas, dizendo o seguinte: no final do meu mandato, a fila, que era de 120 mil crianças esperando creche, vai estar zerada, né, por exemplo. Bom, isso é um exemplo grande. Hoje São Paulo tem 223 metas. Isso melhora o processo eleitoral, porque as promessas de campanha vão ter que ser mais responsáveis, porque o candidato sabe que, se ele for eleito, vai ter que colocar no plano de metas e vai ter que cumprir. A sociedade vai cobrar mais facilmente, porque tem... Melhora a gestão, porque você trabalha com metas e com prestação de contas e com avaliação permanente. Melhora o voto, porque a avaliação da gestão pública passa a ser mais objetiva, né? Porque o candidato beijou mais ou menos crianças, ovelhinhos, mas se cumpriu ou não cumpriu as metas. Mais de 20 cidades já fizeram o mesmo, porque a ideia em São Paulo era gerar exemplaridade para o país. Hoje, no Brasil, se criaram mais de 40 iniciativas semelhantes e também na América Latina. Cidade sustentável, é exatamente. A partir dessas, e nós estamos hoje com a PEC, proposta de emenda à Constituição, aqui no Congresso Nacional, para que isso valesse para todos os cargos executivos no Brasil, presidente, governadores e prefeitos, com o propósito de ter metas para o desenvolvimento sustentável. Essa PEC já teve a assinatura necessária para dar entrada, ela já está na CCJ e brevemente deve estar... Tem um relator que deu parecer favorável, ela é capitaneada por duas lideranças da situação ou da oposição, porque a gente quer dar o caráter suprapartidário, o apartidário. Aliás, nossa São Paulo também é partidária, totalmente apartidária. Então, tem uma liderança do PSDB, o deputado Machado, e tem o deputado Paulo Teixeira, do PT, que encabeçam essa demanda para dar um caráter suprapartidário ou apartidário. Então, estou citando apenas esse exemplo de uma iniciativa que foi acolhida pela Câmara Municipal, mas foi graças a uma proposta... O senhor falou que isso já está em 40 cidades no Brasil? Exato, movimentos semelhantes como esse. A lei já tem mais de 20 cidades, né? Então, isso repercutiu no Brasil e se criou uma rede brasileira, social brasileira, da sociedade civil, por cidades justas e sustentáveis, que hoje se espraiou pelo Brasil a partir da criação da Rede Nossa São Paulo. São considerados preocupantes os atuais níveis de concentração de gases de efeito estufa, GE, apontado como maior responsável pela elevação da temperatura do planeta. Os cientistas preveem que a temperatura média da Terra possa elevar entre 1,8 graus centígrados e 4 graus centígrados até 2100. Quais seriam as consequências desse aquecimento? O senhor vem estudando isso? Como o senhor analisa essa questão? Eu não, mas os cientistas sim. Né? E o que nos dizem os cientistas? Que isso, se isso acontecer, vai significar o fim da espécie humana. Várias espécies foram dizimadas ao longo da história. O ser humano, nós estamos aqui
pouquíssimo espaço de tempo, né? Eles dizem que isso significa o esgotamento dos recursos naturais, da água, para começar, terras agricultáveis que se transformam em desertos, né? Elevação do nível dos mares, né? Que vai inundar os países, enfim. Eles dizem que isso acontecer é uma catástrofe para a humanidade. Nós estamos vivendo, nós todos, quem estamos vendo, numa época nunca antes vivida pela história da humanidade, nunca antes, com guerras, com tudo que aconteceu, a espécie humana esteve ameaçada, né? E agora, pela primeira vez na história da humanidade, coube a nós viver esse tempo, que do destino da humanidade está em nossas mãos, do que a gente for fazer, que modelo de desenvolvimento a gente desenvolver. Muita gente não leva a sério, né? Mas, ou seja, antes o homem era empurrado à frente. Hoje nós estamos com o destino na mão. A gente controla um pouco esse instinto. Não, está em nossas mãos, porque essa situação foi construída por nós. Por nós. E ela pode ser mudada por nós. Essa situação eu comparo a uma mãe que leva o filho no médico. O médico olha e diz o seguinte: olha, a situação não é legal, não é boa. Se ele continuar desse jeito, ele pode morrer. Você tem que mudar. O que a mãe faria? Esse médico não entende nada, ou fala bobagem, ou ela levaria a sério? Até agora, a humanidade, quer dizer, com exceções, a maioria, não está levando a sério. Que é uma imensa irresponsabilidade, porque quem está em jogo realmente é a filha, são nossos filhos e nossos netos, né? Então, é um momento crucial para mudar o modelo de desenvolvimento, fazer com que a jeito que a gente se desenvolve, faça com que a gente evite essa catástrofe. E é possível, de novo, é absolutamente possível, e é factível, e temos recursos para isso, né? Depende de conscientização e da vontade política de todos nós. Os acordos globais para proteger o clima. No próximo bloco, aguarde.